Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu quero começar hoje, quer dizer, eu estou começando hoje uma nova série que vai se chamar Histórias para Contar. Essas histórias estão na minha Bíblia, essa daqui, ó. E as perguntas também, mas eu quero compartilhar com vocês. E eu vou começar pelo livro de Gênesis. E a primeira história que eu vou começar aqui, a falar e a contar pra vocês é sobre o começo do mundo. Muitos, ou a maioria que for ver esse vídeo vai saber que o mundo o começo dele foi por Deus, né? Que em 6 dias fez o mundo, fez o homem, fez os animais, fez as plantas, e no 7º dia descansou. Aí ele diz assim, essa história é baseada em Gênesis 1, do 1 ao 26. E a gente sabe, eu queria comentar um pouco com vocês sobre uma lição de vida que a gente pode tirar desse texto, dessa história. Na verdade, a gente sabe que o mundo ele foi feito para um propósito. Quem é cristão, quem acredita em Deus e quem lê a Bíblia, ele sabe disso. Foi criado por um propósito. Sendo que esse propósito foi desvinculado depois. Mas se você prestar atenção, tudo que a gente tem, tudo que o mundo é, tudo que nós somos, nós devemos a Deus. Então, o que nos faz concluir é que o mundo é dele. O mundo pertence a ele. Então, a gente pode fazer 4 perguntas e tirar nossas conclusões, né? Eu não vou me estender sobre a história, não vou me estender sobre isso porque vocês já sabem. É uma história muito conhecida. Se você não estudou agora, mas você estudou quando eu era pequena, em qualquer, sabe, assim, qualquer escola já estuda isso, principalmente se você for da minha época, se estudou em escola católica. Então eu já estudei em escola católica. E vocês sabem que isso é um assunto que faz parte, né? Como diz. Mas eu queria fazer, a primeira pergunta é assim: em quantos dias Deus criou o mundo? Então, Deus criou o mundo em 6 dias, certo? Porque no primeiro ele criou, deu a luz e depois viu que a terra era sem forma e vazia, separou a luz das trevas. No segundo ele criou as águas, água do firmamento, o céu. Ponto. Todo mundo sabe que isso aconteceu. Alguns acham que foi pela evolução. Não estou criticando quem acha isso. Pelo contrário, eu estou explicando o meu ponto de vista com relação a isso. O que Deus fez no dia seguinte dos 6 dias? Ele descansou. Mas não é. Se você prestar atenção, desde o primeiro dia, ele diz assim, cadê? No verso 5, Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Então, se passou a tarde e a manhã, não quer dizer que o dia começa às 0 horas. Não. Isso quer dizer que ele pode começar, e ele provavelmente começa
à tarde, ao pôr do sol. Porque ele diz assim, houve tarde e manhã. Na época, não existia noite. Certo? Não existia noite. Assim, quando você fala, quando você conversa com o outro, não existia noite. Mas você vê que aqui, ó, as trevas chamou de noite. Mas no popular, e vamos combinar que esse texto, quem escreveu foi Moisés. Deixa eu conferir. Isso, foi escrito por Moisés. E não foi bem exatamente na época que foi criado o planeta. Não foi. Foi tempos depois, e isso a gente vai ver mais pra frente. Mas voltando à pergunta, né? O que Deus fez no dia seguinte? Então ele descansou por ele ter trabalhado, não que ele precisasse ou que fosse uma necessidade, mas ele descansou de um dia que ele fez o trabalho que ele fez. O que nos torna a dizer que o descanso semanal de cada pessoa deve ser feito por todos, é uma necessidade do ser humano. O que Deus disse a respeito de sua criação. Se você for ler toda a história de Gênesis 1 até Gênesis 26, você vai ver que ele sempre no final diz o quê? Ele diz assim, e viu que tudo era bom. Verso 10. A parte seca Deus chamou de terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Em outras linguagens vocês vão ver, e Deus viu que era bom. E assim, tudo que Deus fez é bom. Vamos combinar. Mas ele achou tão bom o que ele fez. Ele achou muito bom. Tem outra parte que ele fez e Deus viu que era bom. E Deus achou muito bom. E quando ele criou o homem, depois no próximo vídeo a gente vai ver. Quando ele criou o homem, ele diz, eu achei muito bom. Porque era a imagem e semelhança dele, né? Era a imagem e semelhança dele. A criação de Deus ainda é boa? Explique. A criação de Deus continua sendo boa, se for vista com os olhos que não seja, não que eu diga assim, humanos ou tal. Mas a gente sabe que tem muita maldade no mundo. E quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê e sente e ouve coisas más. Mas a criação de Deus continua sendo boa, continua sendo maravilhosa, porque nós somos e continuaremos sendo imagem e semelhança de Deus. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. É uma história pequena. Eu não contei toda a história, não li toda a história, porque muita gente já sabe. Mas se não conseguiu acompanhar, leia novamente Gênesis 1, do 1 ao 26. E lá vocês conferem melhor, entendem melhor e sabem mais coisas do que temos a imaginar. E lembre-se de sempre orar, para que você possa entender e imaginar tudo que está feito, tudo que tem ao nosso redor. Um beijo e até o próximo vídeo.